Bom, então vamos começar, né? Vamos E aí, começar, gente, porque tudo a gente bem? não perde tempo. Vamos lá. Bom, então estamos aqui para a segunda live do Giminusp, né? Esse programa que a gente tá trabalhando aí. Então, semana passada foi a nossa inauguração com as nossas queridas coordenadoras, com a Michele e com a Mônica. Foi super legal, até para nós mesmos do Giminusp, conhecer um pouquinho como foi o início, como foi a tentativa, né, de criar o Giminusp. Então, foi super gostoso. E hoje estamos aqui, eu, Tamires e Tuti, né, como muitos me conhecem, nossa querida Diana. E antes da gente se apresentar, a gente queria falar um pouquinho desse tema, né, de filosofia Isso. de vida, GPT como filosofia de vida. Como assim? Então, que filosofia de vida, né? Na realidade, a ideia não é discutir uma filosofia de vida, a filosofia que eu respiro, GPT, e que eu penso a GPT, mas falar das experiências vida GPT. E isso dá um norte, um rumo às coisas e às decisões que a gente tomou, né? E tem tomado, tanto no Isso. campo acadêmico quanto no campo profissional. Então, é dentro dessa ideia de filosofia de como a GPT faz parte da nossa vida, desse campo, tanto profissional quanto acadêmico da nossa vida, e claro, desencadeia aí outras ações, atitudes. É isso. Então a gente não vai na quitanda e falar para a senhorinha, olha, respire GPT agora que a sua vida vai melhorar. Não é isso. Não, não. Ótimo. E Di, então se a gente vai falar da GPT com olhares, né, da filosofia para a GPT, antes eu preciso saber, né, quem é você na GPT? Ou melhor, o que a GPT é para você? Vamos lá. Quem sou eu na fila do pão da GPT? Bom, Isso. eu, eu sou formada em educação física e usei da GPT para fazer dessa área na qual eu atuo uma forma de condução, né? Então, assim, mesmo dentro de outras atividades, de outras modalidades, então a GPT ela se faz presente na relação da formação humana, na relação com o outro. Então, dentro do que a Diana a GPT ela tem uma importante condução, né? Formação humana. Então, essa é a Diana que quase respira GPT, né? Filosofia de vida GPT. Mas é a Diana que está no grupo de GPT de Minusp e que vem de um grupo de GPT da graduação, foi lá que eu conheci, né? Em 2006, 2007, faz tempo já, e de lá para cá eu tenho vivido a GPT em vários momentos. Então eu fiz disso, de fato, um trabalho, né? E essa é a Diane a GPT. Trabalho, vida, prática, enfim. Legal. Bom, então eu vou falar, Tuti, né, na fila do pão da GPT também, que pelo que a gente vem conversando, nós estávamos em espaços diferentes, até tempos diferentes, né? Eu conheci a GPT em 2008, você ainda um pouquinho antes, e desde que eu conheci na universidade, eu também venho respirando a GPT como formação de vida até, não só profissional. Também me formei em educação física. O meu TCC foi o TCC, o trabalho de conclusão de curso foi na Ginástica para Todos, depois o mestrado também, e agora, né, como eu resolvi seguir a carreira acadêmica, no doutorado, a GPT também me persegue, ou melhor, eu persigo a GPT. E aí, o mais legal que a gente conversou bastante essa semana até, né, para desenhar mesmo o que a gente ia conversar e tudo mais, o que a gente percebeu em tempos e espaços diferentes, a gente teve acesso a uma mesma GPT. Porque o que a gente vem vendo nas lives, até sabendo de outros grupos, vivido a ginástica para todos em outros eventos, a gente percebe que tem
outras manifestações da GPT, né? Ela sendo livre de um regulamento que exige determinadas regras aí, determinadas técnicas, a gente vê grupos de diferentes formatos. Só que eu e você, a gente teve aí uma GPT mais ou menos da mesma escola, né? Que você com a Mônica, que veio com o do Jorge Pérez, e eu com o Gegeu, que também teve influência do Jorge Pérez e da Beth, enfim. Então, se a gente chegar lá na historinha, a gente acaba tendo acesso ao mesma ideia, ao mesmo princípio formador de GPT. E que isso influenciou a nossa vida totalmente, né? As nossas escolhas pedagógicas, não só com a ginástica, não só com a vida acadêmica, mas com a escola, com o âmbito de trabalho, com o lazer, porque na hora de escolher o lazer também, que prática, né? Que prática que me dá prazer. A gente acabou trazendo as ideias dessa GPT. E é muito legal porque, seguindo o tema, né, da filosofia, a GPT na vida da gente nos garantiu uma autoestima muito interessante, porque como o alto rendimento não faz parte desse assunto GPT e as possibilidades elas são inúmeras e o aproveitar o que a gente tem dentro daquilo que é espaço nosso de criação, de desenvolver, de experiência, né? De oportunizar as experiências que a gente tem de movimento, de corpo e qualquer corpo, isso marca muito a trajetória do que não só nós duas, mas quem pratica GPT pode viver. Então, a autoestima que a GPT dá, a possibilidade que a Ginástica para Todos abre para as nossas vidas, e assim, é importante pontuar isso, que a gente veio basicamente dos mesmos momentos e lugares, mesmo estando em lugares diferentes, lugar no sentido da formação. Nós tivemos duas pessoas no nosso caminho na GPT que são muito importantes na formação da Ginástica para Todos, né? Que é a Mônica e a Michele. E foi muito feliz a gente ter se encontrado agora, porque a gente consegue destacar o resultado dessa formação que a GPT trouxe para a gente e o que a gente acaba sendo. Esse espírito criativo, a liberdade do compor, do estar, a gente e está a GPT, né? Isso é muito importante, mas faz parte, de fato, É muito legal você que falar. E é muito legal você trazer essa palavra, né, o que nós nos encontramos, porque esse seria o nosso próximo passo para continuar a nossa discussão hoje, né, o encontro. Então, o quanto a ginástica para todos, sendo ela totalmente relacional, então, do jeito que a gente encontrou a GPT na nossa formação, está totalmente relacionada com o outro. Né, com o encontro e através, né, do outro eu também me formo, eu também enxergo a ginástica e aí ontem não, na terça-feira, né, que a gente fez a reunião, a gente conversou muito sobre essa relação, esse cuidado e esse carinho, esse respeito com o outro, com o encontro, como o encontro com essa outra pessoa, outras pessoas e outros grupos estão também totalmente influenciados aí nas nossas escolhas pedagógicas. Tem uma pergunta da Mi, né? Como a GPT influencia na autoestima e estimula a nossa criatividade? Olha, muito do que a gente acaba lendo, produzindo, consumindo culturalmente, parte do estímulo da ginástica para todos. Isso é bem legal, porque como a gente trabalha diversas temáticas, e não só o movimento ligado à ginástica, a gente trabalha o gestual criativo, eu acho que isso é muito importante, porque isso traz para a gente a oportunidade de levar as experiências, mas também estimula a gente buscar para levar essas experiências para os nossos grupos, enfim, para aquilo que a gente produz em GPT. Então, quando a gente vai fazer uma coreografia e a gente sempre escolhe um tema, não que obrigatoriamente precise do tema, mas a gente vem dessa formação de escolhas de tema, a gente
se aprofunda, a gente procura. Então, aí a gente começa a entender outras necessidades. Necessidade de ver um documentário, de ler um livro. Então, a gente extrapola o que é o movimento só do corpo e passa a buscar todos os lugares, assim, não só naquele momento, né? É muito legal isso. E aí, completando a sua fala com relação, por exemplo, à autoestima, e já engatilhando com o que eu estava falando do outro, né, com a relação do outro, esse tipo de metodologia que a gente vem trabalhando e vem pensando e vem divulgando, principalmente, estudando e divulgando, também nos ajuda a pensar que existem corpos diferentes, habilidades diferentes, e por meio desta metodologia que a gente pensa a ginástica para todos, a gente consegue tirar o que é de melhor de cada um. Então, é muito lindo ver as pessoas se encontrando e falando, nossa, eu posso fazer isso, nossa, eu tenho coragem, eu consigo subir, eu consigo fazer, ou eu vou melhorar isso, eu vou treinar isso para poder conseguir fazer aquilo. E aí a autoestima, né, de cada um, para mim, e pelo que eu venho vendo nos grupos que eu passei e que eu estou hoje, é muito rico, assim, ver as pessoas se olhando, se vendo com todas as suas limitações, com todos os preconceitos em cima do que é a ginástica, em cima do que é o ser forte, ser magro, ser gordo, ser magro, né? Não tem isso na GPT nesse viés. A gente tenta tirar o melhor de cada um e sempre preocupado com essa relação, né? A reação do outro, o movimento do outro me atinge, né? Então, como a gente vem trabalhando isso e é fantástico, assim. Então, é muito legal. Assim, o legal é que a gente pode ter esse potencial criativo e a gente é livre para criar, a gente não tem um regulamento fixo que nos diz quais os movimentos obrigatórios, de que forma eles devem ser. Tem ginástica, tem dança, tem tanta coisa, tem arte, mas também tem possibilidades. Então, essa parte do estar com o outro, né? Então, eu posso não saber fazer um monte de coisa na ginástica, mas a potencialidade do ser grupo é tão interessante e importante que eu aprendo do outro para poder conseguir fazer de mim. Então, é aquela coisa do eu do outro, e eu aprendo com o outro, né? É muito legal. E isso dentro acho que é importante falar, a gente não está praticando uma modalidade de alto rendimento físico, mas a gente tem uma consciência da necessidade do se preparar, do treinar, do ensaiar, do estar em ação, do autocuidado, cuidar do corpo, não um corpo que tem que ser forte, como você acabou de falar, magro, ou um corpo padronizado. Exato. Eu acho que a principal parte, voltando lá na autoestima, o que a gente traz da nossa vida e da vida para a GPT e a GPT devolve, é justamente essa consciência do que a gente pode fazer, do corpo que a gente tem, mas também dessa responsabilidade, né? Do ser ali, né? Do preparo. Tem. Você fala, mas o GPT é tudo solto, assim? Eu chego lá e faço o que eu quero? Não. Sim, você pode fazer o que você quer dentro de um todo, dentro de uma coletividade, se você está dentro de um grupo, né? Falo se você está dentro de um grupo, porque existem várias formas de GPT pelo mundo. Nós vivemos GPT em grupo, né? A nossa Exatamente. O Giminusp vive a GPT em grupos por onde nós passamos, grupo. Então a gente tem aquela troca, o respeito pelo outro. Também não chego lá fazendo tudo que eu quero, do jeito que eu quero. Existe, não é porque eu não tenho um regulamento que eu não faço exatamente o que eu deveria estar tratando ali com o grupo. E aí, eu acho que eu já também pensando no nosso próximo tema, além desse corpo, que ele é único, que ele é individual e que ele tem potencialidades de melhorar, de se desafiar, também tem esse corpo em relação com o outro. Então, o quanto também eu cresço com relação ao que o outro está trazendo para mim, ou o que construímos juntos. Então, isso também é muito fantástico. E aí,
tomando tudo isso, a gente entra num segundo tema aqui, que é o movimento. Então, a ginástica para todos, ela não existe sem a ginástica, né? Sem esse movimento. Então, a gente também discutiu um pouquinho sobre essa relação com o outro, essa relação com o meu corpo e a relação com o movimento. Sim. A Eliana perguntou, fala um pouquinho da Pagu, né? Do que você viveu na Pagu. Na realidade, que eu vivi na última gimnastrada, dariam várias lives. Essa não daria. Mas só para entender assim, o ser grupo, completando o que a Tuti falou desse nosso próximo assunto, ser grupo é incrível, porque assim, não tem como fugir de ginastrada, porque a gente acaba vivendo esses momentos lá, mas é muito rápido. A gente passou pela experiência do ser grupo numa situação de tensão, uma situação bem complexa, né? Fui parar no hospital, coisas do tipo, mas isso deixa para outro. E o grupo esteve sempre presente, correndo, fazendo. Não existiu nenhum momento assim, eu vou me apresentar num mundial de ginástica e eu não posso parar. Não, todo mundo para. É um fenômeno isso. A GPT, ela gera esse fenômeno de grupo. Todo mundo constrói, todo mundo participa, todo mundo para. É até difícil de explicar estando fora. Por isso que eu acho que é importante, de repente, essa divulgação para que as pessoas comecem a experimentar de dentro o que é ginástica para todos, né? Mas exato. Eu acho que algumas pessoas estão falando, conta aí, conta o que seu corpo viveu, a sua apresentação pós-hospital. Então, só para rapidinho, não era um assunto que a gente ia falar, mas né, já que tá. A Diana, então nós, como Giminusp, fomos para a última ginastrada em 2019, ano passado, na Áustria. E no primeiro ensaio, só não pode chorar, hein, Di? No primeiro ensaio, no alojamento ainda, antes da nossa apresentação, a nossa querida Di cai de pescoço e foi fazer uma visita no hospital da Áustria para ver se estava tudo certo. Graças a Deus tá tudo bem, né, Di? Tá. Mas... E aí eu conta pude, aí quando do eu seu tive corpo. alta, foi o carinho, o cuidado de me entregarem uma roupa e falarem assim, entra no final para foto e vai. Gente, eu não conseguia, eu estava andando muito mal, porque eu tive uma lesão na cervical. E aí eu consegui entrar no final, né, dessa grande coreografia que é a da Pagu, e foi maravilhoso. Uma das experiências mais incríveis, assim. Muito lindo. Obrigado. Cadê a Foi obrigada, a Lica. viu, Lica? Muito obrigada por essa lembrança. E muito obrigada porque você foi responsável de eu entrar loucona, mancando, e você lá. Muito obrigada. Muito amor. Foi lindo mesmo. E é isso, né? É essa a ideia. É para todos? Né? Muitas pessoas me perguntam, será que é para todos mesmo, né? Talvez a ginastrada não por questões financeiras e tal, mas a ginástica para todos em si, dependendo de como você trabalha, dependendo de quanto você quer incluir, ela é para todos sim. E foi isso mesmo, a Di, sem andar, com tala no pescoço, drogada de tanto remédio que deram para ela para dor. Ela entrou na nossa coreografia do Giminusp no final, carregando o sofazinho. E na da Pagu, no final, que a gente fez a barca, né? Você foi com a bandeirinha lá na frente. E a gente conseguiu fazer você pelo menos pisar ali pertinho do palco, sentir a vibração do público. Essa experiência do coletivo, né? Ninguém fica para trás. Isso, quando a gente fala lá da autoestima, de que a gente aprende para a vida, o ninguém fica para trás. Então, a preocupação enquanto profissional de educação física, enquanto membro de uma comunidade, de uma família, a GPT, enquanto filosofia de vida, ela tem essa ideia importante de ninguém fica para trás. Porque todo mundo é importante, independente. Eu era um peso naquele momento, né? Acho que não. Mas lógico que não dentro do contexto do que a ginástica para todos faz e possibilita. É impressionante. Gente, é propaganda mesmo, vocês estão conhecendo. A gente é suspeita, né? Porque começa a falar, já começa a aparecer corações, assim, o olho brilha, a gente fica toda... Mas vamos retomar para a gente não perder muito, assim, também tem tudo a ver. Então, nós estávamos falando que
né? Primeiro de um encontro com pessoas, da relação com o meu corpo, da relação com o corpo do outro, da relação com a ginástica, e aí a gente chegou na relação com o movimento. Então, aí a gente entrou até numa discussão, uma discussão não, né? Numa conversa sobre o que é o movimento da ginástica ou o que é o gesto intencional. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação movimento-ginástica ou gesto da ginástica. É total retomada do que a gente já falou lá no início, já agora indo para essa reta final para entender isso. Uhum. Quando a gente fala do movimento corporal, eu estou fazendo um movimento de ginástica. E aí eu tenho, enfim, inúmeros movimentos que a ginástica me cobra, por exemplo, na ginástica artística, na ginástica rítmica, né? As mais que a gente mais ouve falar, são as mais conhecidas. E a gente vê os movimentos lá, todos muito perfeitos, impossível atingir 10. E nesse sentido, a ginástica é para todos, dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que a gente conhece, do corpo que a gente tem, ela permite que a gente viva esses movimentos. A gente pode sim se tornar atletas de alto nível, isso ninguém está falando que não é para ser assim. Muito pelo contrário, que bom, né? Se você sabe fazer um triplo, um duplo, sei lá, um triplo twist carpado, É o vai lá show, e né? faz. Ok. Mas o gesto que a ginástica é para todos, esses movimentos, né, que a ginástica é para todos permite, ela transcende essa ideia do que é o regulamento do movimento, o que é a possibilidade de você ser atleta, porque você vai realizar esse quadro de movimento, né? A GPT, ela te permite dar a possibilidade de realizar aquilo que é de experiência, aquilo que é gesto, aquilo que você pode se lançar e fazer, né? Então, eu acho que movimento, possibilidade. Tudo que a GPT traz para você. Não é que a gente está dizendo que é melhor ou pior, ou que só está dizendo que a ginástica para todos possibilita que você viva as suas experiências de movimento, as suas experiências gestuais do Perfeito. movimento, tá? É isso. É muito lindo isso. É muito bonito. Eu perdi algumas das perguntas, mas vamos falando. E aí, retomando a quando você vive a ginástica para todos para além da rotina do grupo, né? Porque também tem alguns momentos e a gente não pode descartar isso das nossas vivências, das nossas experiências. Então, nós temos o momento grupo de relação intragrupo, que você tá lá treinando toda semana, tem que respeitar o horário, e aí tem gente que falta, e aí tem gente que tá toda semana, e aí tem gente que pesquisa, tem gente que tá mais presente na hora, mas tem gente que não tá tão presente na hora, mas tá lá. Então, cada um vai se colocando dentro do grupo e intragrupo. Mas também tem o momento que você, com o grupo, você constituindo um grupo, você vai para outros espaços. E aí você se encontra com outras pessoas, outros grupos. E aí, como você constituído de um grupo, você tem que se relacionar com outros grupos. E aí, participando em evento, que a gente começa a perceber a nossa constituição de grupo, né? Então, eu percebi isso quando a gente foi naquele evento do Sesc, do Festival de Ginástica para Todos do Sesc Ipiranga, né? Que foi um dos primeiros que a gente, como um grupo que estava treinando há um certo tempo periódico, se reuniu depois de tanto trabalho, de tanto treino, para mostrar o que a gente havia produzido. E foi incrível, a gente foi almoçar, a gente se maquiou junto, e a gente foi muito além daquele momento de apresentação da ginástica, do movimento, teve outros movimentos para além da apresentação, que foi super importante para a gente entender essa ginástica, essa dinâmica de relação. Então, Ela é atitudinal, né? Então, Uhum. não tem como você viver, experimentar do que a ginástica é para todos e depois não ter essa relação se você participa, como eu falei lá no começo, né? Você consegue transpor isso para suas relações de outros grupos, né? Familiares, mesmo no esporte, né?
a vivência da ginástica para todos, ela organiza isso. A gente aprende a gerir essas relações de uma forma bastante sensível, responsável. Realmente, dentro da formação, eu não vejo assim, eu acho que ela é bem... Ela é impecável. Deixa eu só corrigir. Então, a Lika lembrou bem, não estava conseguindo lembrar. Foi a primeira fase do GIMPA, então foi organizado pela Federação Paulista, né? E, então, foi um evento aí, temos que lembrar, né, da Federação Paulista, que o Comitê de Ginástica para Todos da Federação Paulista tem trabalhado muito na divulgação da GPT, nos eventos, então não podia esquecer. E foi no Sesc. Mas já que a gente passou, vamos lá, do que é entender a nossa ginástica para todos, da forma como a gente vê, para a nossa vida, para a nossa relação com o outro, com o encontro, e daí do encontro a gente passou para o movimento, e do movimento gesto, e do movimento gesto grupo para apresentação, para participação de eventos. A gente vai finalizando essa live com a notícia esperada aí do Save the Date, dia 1º de agosto. Então, nós, como Giminusp, ficamos, vamos dizer assim, incomodados, acho que assim como todos os outros grupos, com a nossa distância, né? Com a nossa falta de motivação de ter algo para voltar a se encontrar, para voltar a treinar, para estar conectados, né? Porque claro que o processo sempre é muito importante, mas também ter um objetivo com aquilo também nos fortalece como prática, como pessoa, como grupo, né? A gente cresce muito com metas. E a partir de tudo isso que eu tô falando, a gente queria chegar próximo ao final aí com a notícia de... Deixa eu ir com a Di. Nós vamos fazer aí, vamos promover, Giminusp, um festival de ginástica para todos. Uma live festival, um festival on. E esse festival ele vai acontecer com o movimento dos outros grupos que vão participar. Então, a ideia é divulgar os outros grupos usando o Giminusp como canal, né? Então, essa live vai acontecer via YouTube, como os famosos já estão fazendo. Então, a gente achou que seria interessante não ficar de fora dessa vibe, né? E aí a gente quer aproveitar esse finalzinho aqui para convidá-los para... Exatamente. Claro. Aí, Tuti, só fala rapidinho das orientações e a gente fecha. Sim. Então, vamos lá. Festival vai ser dia 1º de agosto, é um sábado, às 4 da tarde. Como vai funcionar? Cada grupo vai se responsabilizar em elaborar uma coreografia online, que cada um esteja na sua casa. A gente vai, ao longo da semana, publicando alguns vídeos de exemplo. Já tem já tem alguns grupos que já fizeram isso. Então, a Tati, que é do Giminusp, fez com as crianças, foi o nosso start, a nossa ideia principal. Eu sei que a Cíntia do GPG também está fazendo esqueci o nome da cidade dela, mas ela também está fazendo. Então, tem algumas pessoas já estruturando. O Prodagim fez uma coreografia muito legal também. Então, a gente vai colocando exemplos. A SEDEC também fez. A SEDEC. E aí, cada grupo vai montar a sua coreografia, que seja ginástica para todos, depois a gente conversa um pouquinho mais. As pessoas vão gravando em casa, tem uma edição, e esse vídeo vai ser mandado a gente vai elaborar, já tá tudo certo, a gente vai mandar para vocês uma plataforma, né, um Google Forms de inscrição, é de graça. E aí é isso, no dia 1º a gente vai estar lá online mostrando coreografia por coreografia, comentando e nos conectando nesse momento tão difícil. Então é isso, a gente encerra a ideia, a filosofia de vida da GPT na nossa vida, na minha, da Tuti, mas de muitos que colaboraram aí, perguntando e falando. Muito obrigado, gente. As colaborações, vocês escrevem o carinho, né? GPT é muito demais. Amor. A Lika pediu para avisar que segunda-feira vai ter uma live do Lapege. Uia! Então, segunda-feira, que horas?
às 7, eu acho. 7h30, 6h30. Perdi já. 6h30. Beleza. Mas aí ela vai divulgando. E daqui a Tá. pouquinho, às 8, não, às 7, vai ter a live no canal, no Instagram da CBG, com o Marco Bortoleto, falando do Gym for Life. Então também não percam, muita coisa legal. E é isso, agradecer todo mundo que entrou, Atenas, Lapege, GGD, Prodagin, Signos. Ai, se eu esqueci de alguém, me perdoa. Tô vendo muita gente aí. Obrigada pelo carinho, vocês são demais. Obrigada, eu queria ficar horas conversando com você, mas a gente tem que Também. encerrar. Gente, segue no Instagram do Giminusp, tem um monte de coisa acontecendo. Segue, 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 segue. Beijo, E semana tchau, que vem, gente. às 6, 5 horas da tarde, tem mais. Tem mais live. Beijo! Tchau.